Olá, vamos dando continuidade ao nosso percurso, né, ao nosso pequeno e rápido percurso histórico sobre a história da cinematografia, dos filmes que foram realizados em Juazeiro por cineastas de fora daqui, por cineastas daqui, enfim. A gente tem um grande acervo de materiais que foram produzidos, né, durante todo o século XX, o início desse novo século, né, do século que a gente está vivendo, nessas duas primeiras décadas desse século. Então, a gente na aula anterior falou um pouco justamente do primeiro desses trabalhos que foram produzidos com imagens de Juazeiro do Norte, pelo fotógrafo Ademar de Albuquerque, o filme O Juazeiro de Padre Cícero, de 1925. E aí, dando continuidade a essa história, a gente vai ter uma outra figura que vai, enfim, ter inclusive contato com o Ademar e que estava aqui em Juazeiro justamente nesse período aí da segunda metade da década de 20 do século 20, aqui na cidade de Juazeiro do Norte, que é uma figura muito interessante, muito, de certa forma, até um tanto misteriosa, porque não se sabe tanto de sua história, mas enfim, é o libanês Benjamin Abraham, que esteve aqui em Juazeiro ao lado de Padre Cícero, né, de certa forma até a serviço de Padre Cícero, ele que era um fotógrafo, disse que também, enfim, uma espécie de aventureiro, né, que vivia viajando e, enfim, realizando seus trabalhos pelos sertões aqui próximos, sertões aqui do Ceará, de Pernambuco, enfim. E é justamente numa dessas viagens que ele se depara com um outro personagem muito importante do Nordeste brasileiro e que, enfim, existe uma infinidade de lendas e de histórias que se contam a partir do contato dele ou não com o Padre Cícero, que é o Lampião, que é o Virgulino Ferreira, que, enfim, tem-se uma lenda sertaneja de violência e de aventuras, digamos assim. Não é uma questão, na verdade, de romantizar o cangaço, mas, enfim, ele é também algo muito complexo para a gente simplesmente colocá-lo apenas como banditismo regional. Ele é algo muito mais complexo do que isso. E não nos cabe aqui, inclusive, nem nos aprofundarmos e complexificar mais isso. Mas, enfim, o Benjamin Abraham, ele vai ter contato com o Lampião a partir de suas vivências aqui em Juazeiro do Norte, e vai realizar um dos filmes mais importantes realizados aqui no Nordeste, que é justamente o filme que ele realiza estando junto com o bando de Lampião nos interiores, aí, nos sertões, que ele consegue encontrar com o Lampião aqui no sertão de Pernambuco. E grava Lampião durante alguns dias, durante um determinado período, e em 1937 lança esse filme que imediatamente após suas primeiras exibições é recolhido e, enfim, é proibido de ser exibido pelo regime ditatorial do Getúlio Vargas. Em 1937 já estava em processo
bem demarcado do Estado Novo, do período ditatorial do presidente Getúlio Vargas, né? Que vai ter justamente toda uma série de divisões também no seu período em que ele foi presidente do Brasil na primeira vez, né, entre 1930 e 1945, mas enfim, é justamente ali em 1937 onde o regime do Estado Novo já está se implantando de forma muito mais efetiva. E aí esse filme é proibido de ser exibido, o Benjamin Abraão é mandado de volta aqui para o Nordeste e em 1938, de uma forma um tanto estranha, é assassinado em uma cidade do Pernambuco, na divisa com Alagoas. Também aqui ele acaba morrendo aqui no interior do Nordeste, né, no interior de Pernambuco. Mas enfim, eu trago na verdade essa introdução desse vídeo aqui com esse início justamente porque a gente traz mais personagens de relevância histórica para a nossa história, né? O Padre Cícero tem esse primeiro movimento desse primeiro filme do Adhemar. O Adhemar, no contato dele com o Benjamin, é de justamente emprestar e produzir o equipamento e os filmes e tal, com os quais o Benjamin, inclusive, vai filmar o Lampião no sertão. A câmera, o curso que, inclusive, o Benjamin teve que fazer para aprender a manusear o equipamento e tudo, foi tudo custeado pelo Adhemar. Enfim, nesse período em que o Benjamin Abraão filma o Lampião, em 1936, Padre Cícero já estava morto, já tinha falecido. Ele faleceu em 1934, como eu já falei no vídeo passado. E ao ir se aventurar nessa gravação com o Lampião, o Benjamin acaba, de certa forma, meio que decretando o seu próprio fim, porque a história acaba sendo um fim trágico, né? Ele faz o trabalho, retorna, monta o filme, vai apresentar na capital do Brasil, no Rio de Janeiro. O filme é rejeitado, é recolhido, é proibido, e ele volta para o Nordeste e acaba tendo um fim trágico. São vários personagens que, enfim, que estão orbitando aqui por Juazeiro, e que é um dos personagens que acaba tendo esse fim trágico, né, orbitando por aqui, assim como o Lampião também, que é assassinado junto com o seu bando, também em 1938, em que se decreta de alguma forma o fim do cangaço após essa chacina em Angicos. E aí, mais uma coisa interessante de falar é que essa história do Benjamin Abraão está num filme recente, num filme contemporâneo, de 1997, um filme chamado Baile Perfumado, do Lírio Ferreira e do Paulo Caldas, dois cineastas pernambucanos. E, enfim, nesse filme ele remonta justamente essa história do Benjamin. A primeira sequência é muito interessante, porque é justamente o momento em que o Benjamin Abraão está se despedindo de Juazeiro, que é justamente a morte do Padre Cícero. O filme começa com a agonia final de Padre Cícero. Enfim, o ator que faz o Padre Cícero novamente é o Jofre Soares, em uma das suas últimas aparições no cinema. O Jofre Soares, que já tinha interpretado o Padre Cícero num filme que a gente vai falar na próxima aula, na aula 3, que é justamente Padre Cícero, Os Milagres de Juazeiro, do Helder Martins, um filme de 1975.
que foi protagonizado como Padre Cícero pelo Jô Soares, um ator muito importante do cinema brasileiro, dos anos 60, 70, 80, enfim, fez muitos filmes do cinema brasileiro. E no início do Baile Perfumado, que é justamente esse filme sobre o Benjamin Abraão, a primeira sequência do filme, o primeiro momento do filme, o filme abre justamente com os momentos finais da agonia final da morte do Padre Cícero e com a despedida do Benjamin Abraão no velório, o velório de Padre Cícero, entre muitas lamúrias de muitas mulheres, enfim, as beatas de Padre Cícero chorando, e o Benjamin Abraão se despede, e, enfim, e aí vai ao encontrar posteriormente com o Ademar de Albuquerque, que é quem vai lhe ceder o material para gravar, e posteriormente com o Lampião, com o Virgulino no sertão, e justamente filmar esse material que vai dar nesse filme que posteriormente é produzido em 1937. E daí, a partir dessa figura, né, dessa figura essa figura complexa mesmo, assim, do Cariri, a gente já introduz aí, já dá um salto, na verdade, né? Apesar do filme do Lampião não ter sido produzido aqui, mas tem essa ligação direta, né? Existe toda essa relação, mas daqui desse período desses pioneiros e desses primeiros realizadores, a gente tem uma retomada desses filmes em meados dos anos 50, um realizador chamado Alexandre Wolfs, ele redescobre esses materiais, inclusive, esses materiais desses filmes icônicos desse cinema silencioso que foi realizado aqui no interior do Nordeste, né? Aqui em Juazeiro e no sertão de Pernambuco, que são justamente esses dois filmes, né? Ele vai encontrar materiais do filme sobre Juazeiro, o Juazeiro de Padre Cícero, realizado em 1925 pelo Ademar de Albuquerque, e o filme Lampião, realizado pelo Benjamin Abraão em 1937, e ele vai trazer novamente à tona, em 1955, esses materiais, e são a partir dessa redescoberta, dessa pesquisa que o Alexandre Wolfs faz, que esses materiais e que essas imagens vão voltar novamente a estarem inseridas na história do cinema brasileiro. Isso é um dado muito importante, inclusive para a gente dar o nosso próximo salto, que já é para os anos 60, e começar a falar um pouco sobre a Caravana Farcas, que é um momento, talvez um dos momentos de maior importância do cinema documental brasileiro no século XX, que é, na verdade, um movimento que se instaura, se a gente puder usar essa palavra, mas enfim, que se estabelece, que se cria, que se forma em torno de um fotógrafo, produtor, chamado Thomas Farkas, que, enfim, nasceu na Hungria, mas, enfim, vem criança ainda para o Brasil. E, enfim, ainda criança, adolescente e tal, ele começa a fotografar, muito jovem, já é um fotógrafo, já com realizações. E aí, no início dos anos 60, ele produz 4 filmes muito importantes, 4 documentários muito importantes do cinema brasileiro, que é justamente Viramundo, do Geraldo Sarno, Subterrâneos do Futebol, do Maurício Capovilla, o Nossa Escola de Samba,
Enfim, tentar aqui, deixa eu relembrar aqui, vendo os, o quarto filme que o Farcas... Bem, retomando, o, o Thomas Farkas, ele produz 4 filmes muito importantes do documentário brasileiro, que são justamente os filmes Nossa Escola de Samba, do Manuel Horácio Jimenez, Subterrâneos do Futebol, do Maurício Capovilla, Memórias do Cangaço, do Paulo Gil Soares, e o Viramundo, do Geraldo Sarno, que são todos filmes realizados na primeira metade dos anos 60. Viramundo é de 64. Enfim, ele produz esses filmes e em 1968 ele junta uma série de realizadores, fotógrafos, junta em torno dele. Esses realizadores, né, fotógrafos, tem o Lauro Escorel, o Geraldo Sarno, o Eduardo Escorel, enfim, há uma série de realizadores que estão em torno do Farcas, e eles vêm para o Nordeste, em 1968, justamente produzir os filmes que ao todo são 19 dessa leva, né, de filmes, a essa produção de 19 filmes. Enfim, são filmes realizados a partir de diversas temáticas existentes aqui no Nordeste brasileiro. Enfim, são filmes que não são gravados apenas aqui no Ceará, são gravados, enfim, na Paraíba, em Pernambuco, na Bahia. Há uma série de trabalhos realizados nesses estados, filmes sobre o Frei Damião, filmes sobre vaquejada, filmes sobre cantoria, enfim, são diversas temáticas desse Nordeste, né? Desse Nordeste que tanto se buscava conhecer nesse período. E aí a gente tem quatro desses filmes são finalmente relevantes para a gente. E é o que de fato interessa aqui para a nossa aula. Os filmes são Visão de Juazeiro, que é um filme realizado pelo Eduardo Escorel, que é um grande montador e tal, posteriormente já trabalhava com montagem nesse período, mas enfim, é um grande montador do cinema brasileiro e também realizador, sempre esteve realizando trabalhos, e aí ele faz o Visão de Juazeiro, que é um curta também. Todos esses filmes são geralmente curtas-metragens, alguns são médias-metragens, um pouquinho mais longos e tal, mas a grande maioria desses filmes são todos em curta-metragem. E aí, os outros 3 filmes dessa leva
da caravana são justamente o Viva Cariri, o Jornal do Sertão e Os Imaginários, que são 3 filmes realizados pelo Geraldo Sarno, que eu já citei aqui algumas vezes nessas aulas, que é efetivamente um dos grandes realizadores dessa caravana, né? Assim, ele fez muitos filmes a partir desse material produzido aqui no Nordeste, e só que a partir de materiais que são produzidos aqui em Juazeiro, aqui no Cariri, ele faz esses 3 e eu acho que mais alguns. Acho que tem um sobre os engenhos, que é em Barbalha. Enfim, ele é ao meu ver, assim, ele é o grande realizador de filmes da caravana, assim, apesar que, enfim, existem vários outros realizadores, vários outros filmes importantes, o Sérgio Muniz e tal, o próprio Escorel, Eduardo Escorel, o próprio Thomas Farkas faz filme, o Paulo Gil, enfim, é um grupo de realizadores muito, muito importante. E aí, falando um pouco desse compêndio, né, desses 4 filmes, desse recorte de filmes, eu juntaria, na verdade, em 2 duplas. Assim. A primeira dupla seria o filme Visão de Juazeiro e o Viva Cariri, o Visão de Juazeiro do Eduardo Escorel e o Viva Cariri do Geraldo Sarno, que são justamente os 2 filmes que focam no processo de desenvolvimento de Juazeiro. O Viva Cariri, apesar do nome Viva Cariri, ele acaba se centralizando muito na cidade de Juazeiro, apesar de ter algumas saídas daqui de Juazeiro, mas ele acaba se centralizando bastante, dando um foco de relevância muito, muito importante para Juazeiro. Eu acho que justamente por conta desse desenvolvimento que já começava-se a observar na cidade, já no final dos anos 60, começo dos anos 70, e em contraponto a isso, a questão da religiosidade popular e da figura de Padre Cícero. Então, eu acho que são 2 filmes que acabam traçando de forma importante para a nossa cinematografia e trazendo essa relevância. Como é uma coisa que recorrentemente aqui eu vou estar falando, a figura de Padre Cícero, a questão da religiosidade popular, é efetivamente uma coisa muito quase que indissociável do cinema produzido aqui em Juazeiro. Esses filmes, claro, tem o Viva Cariri, assim, tem sequências incríveis e maravilhosas, assim, em romarias, cenas de certa forma até embate com fiéis e com beatas do Padre Cícero. É um filme que sonoramente é muito, muito interessante também, o Viva Cariri, do Geraldo Sarno. Enfim, no Visão de Juazeiro tem um pouco do processo de criação, de montagem da estátua de Padre Cícero, que enfim, é um monumento, né, um monumento muito conhecido aqui da cidade de Juazeiro, que o ano passado completou os 50 anos de existência, né? Justamente em 1969 ela estava sendo construída. Isso tá nesses filmes também, esse processo de construção dessa estátua, essa coisa monumental também acaba tendo um pouco isso, né? E são filmes que estão dentro de um certo recorte, que não é só isso, eu acho isso um pouco redutor, mas que eles estão, de certa forma, dentro de um certo recorte de um cinema documental mais sociológico, que, enfim, é um tema que vai ser
vai ser muito caro ao Jean-Claude Bernardet no seu livro Cineastas e Imagens do Povo, que ele vai trazer à baila essa categoria e essa conversa, né, sobre esse cinema sociológico, cinema documental sociológico dos anos 60, 70. Enfim, é uma categoria que hoje em dia já é bastante debatida, assim, porque, enfim, ela acaba transformando os filmes enfim, categorizando nesses movimentos mais estanques. Mas, enfim, nem a escrita do Bernardet é tão estanque, tão pragmática, quanto os próprios filmes. Assim, os filmes eles são muito maiores mesmo e abertos a múltiplas possibilidades interpretativas que sempre estão se renovando. E aí a segunda dupla de filmes aqui é justamente o Jornal do Sertão e Os Imaginários, que eu acho eles filmes mais, eu diria, eu chamaria de filmes mais mosaicos. São filmes mais mosaicos, assim. São vários são personagens a partir de algum tema específico. Os Imaginários a partir dos talhadores, entalhadores e que fazem entalhes, que fazem esculturas entalhadas em madeira, tem um mestre de Noza, enfim, tem alguns personagens, e o Jornal do Sertão seria efetivamente um mosaico mais complexo, assim, com vários temas, justamente uma coisa que os dois filmes são realizados pelo Geraldo Sarno. O Geraldo Sarno, dentro desses vários filmes que ele faz na Caravana Farc, tem um pouco isso, assim, parece que há um desejo de pensar realmente essas multiplicidade, essa multiplicidade de questões, essa multiplicidade de relações, apesar de alguns temas se repetirem, apesar de alguns temas serem preponderantes, como essa questão da religiosidade, como essa questão da cultura popular, no sentido de uma certa tradição, enfim, das as plásticas popular, da escultura popular, da cantoria popular, do cordel, mas enfim, essa multiplicidade acaba extrapolando justamente essas barreiras. Trazer isso nesses filmes mostra quanta riqueza há nessa e quanta diversidade há nessas produções populares, né? Nessas produções populares artísticas e também nesses movimentos populares, no movimento religioso popular. Então, esses 4 filmes, só mais uma vez reiterando, na descrição do vídeo eu vou deixar todos esses filmes que eu citei, desde o filme do Benjamin Abraão, do Lampião, que só para deixar claro, o que vocês vão ver não é o filme necessariamente do Benjamin Abraão. É um filme que foi recuperado nos anos 50 pelo Alexandre Wolves, que foi remontado mais recentemente, depois de ser restaurado o material em 2007 pela Cinemateca Brasileira, e ele foi colocado aqui no YouTube. Então eu vou deixar ele linkado também, o filme feito a partir do material do Benjamin Abraão, esse só com o material do Benjamin Abraão, diferente do Padre Cícero, né, do Geraldo Sarno, tem outros materiais. Vou deixar também o filme Baile Perfumado, que também está aqui no YouTube. Eu vou linkar só os materiais que estão aqui no YouTube,
para que vocês tenham acesso no YouTube ou no Vimeo, ou PDFs que também estão em acesso livre pela internet. Enfim, tem um material que eu estou linkando aqui com um texto sobre a caravana Farcas, um texto introdutório que eu acho interessante, outro sobre o Thomas Farkas, e esses 4 filmes que eu acabei de citar aqui, da caravana. E também, para quem realmente se interessar mais ainda, eu vou deixar o link do canal da Caravana Farkas, que está disponível com todos os filmes da Caravana Farkas e alguns outros, inclusive alguns desses filmes introdutórios que são antes da Caravana, de 1964, o Vira Mundo, o Nossa Escola de Samba, os Subterrâneos do Futebol, o Memória do Cangaço, os 4 filmes de 64, eles estão lá também. Enfim, é um mar de imagens e de filmes sobre o Nordeste, sobre o Brasil, e principalmente esses 4 que a gente falou um pouquinho aqui. Se desse, a gente passava algumas horas falando, mas enfim, o vídeo tem que cumprir aqui o seu papel. Então é isso, e um abraço e até a aula 3.